Aquela sinfonia nada afinada. Som que incomoda quem está em volta. Normalmente acompanha a pessoa desde o nascimento. Por isso deve ser tratado na infância. Fase onde deve-se começar a investigar a causa. Na primeira fase, até 28 dias de vida, o bebê vai roncar por infecção, sinusite ou rinite do lactente. Situação grave que pode vir a prejudicar de maneira definitiva o aleitamento materno. Crianças até 1 mês de idade podem fazer um ruído respiratório, né, quando estão dormindo, e esse é a causa mais comum desse ruído assim, em crianças. Quer dizer, são causas comuns, né, tem algumas causas. Então é comum crianças, principalmente que nasceram prematuras, ou às vezes mesmo até não, mas principalmente que nasceram prematuras, é uma doença que chama laringomalácia. Então a laringomalácia é uma doença que a cartilagem da laringe, que é um órgão que fica na garganta, né, da criança, um pouco mais para baixo do que a gente consegue ver, a laringe ela é muito mole, né, a cartilagem é muito flácida. E aí com isso a criança vai respirar, essa cartilagem fecha, e aí com isso ela tem uma dificuldade para respirar, chega até roncar, tudo, tem uma dificuldade respiratória importante. Então nessa idade é uma causa que é frequente. O tratamento para estes pequenos é com soro fisiológico em spray ou jato contínuo. Mas caso ainda continue, o umidificador no quarto é uma medida ambiental. Na segunda fase, de até os 2 anos, o neném pode sofrer com rinite do lactente, que está relacionada apenas a mudanças de temperatura e umidade. Com dias quentes e noites frias, o nariz entope e eles roncam muito. A partir dos 2 anos, a criança já começa a ter os quadros alérgicos, mesmo propriamente dito. Já deu tempo da criança desenvolver anticorpos, tudo, e começar a sofrer com a parte alérgica mesmo. Então a rinite alérgica começa muito nessa fase, e também começa a ter já o aumento de amígdalas, de adenoide, né, que são as glândulas que a criança tem na garganta, e a adenoide é uma que tem no fundo do nariz, né, que é uma, tipo, o pessoal chama de carne esponjosa, mas na verdade é um tecido que ele é composto por células de defesa do organismo, né? Tanto as amígdalas quanto a adenoide. E aí eles, em algumas crianças, eles aumentam de tamanho, crescem, dificulta a passagem do ar e aí acabam provocando roncos. Meu filho ronca bastante, só que eu não procurei a junta médica ainda. Então você acha assim que é uma coisa normal? Eu acho que sim. Passada esta etapa, as crianças já começam a frequentar o ambiente escolar. O resfriado é frequente e a obstrução nasal prolongada é acompanhada do ronco noturno. Após os 2 anos de idade, as amígdalas e a adenoides começam a crescer e os estímulos desses ambientes aumentam os processos alérgicos. Se a estrutura cresce, o ronco persiste. Criança que tem dificuldade respiratória é uma criança que ela respira mal durante a noite, oxigena pouco o cérebro, é um sono agitado, ela se debate muito, sempre procurando a melhor posição para respirar, e com isso é uma criança que o sono é de má qualidade. Então o sono de má qualidade vai repercutir durante o dia, ela vai ser uma criança que é indisposta, às vezes muito desatenta, às vezes tem dificuldades até escolares, porque fica muito distraída, porque não descansou bem à noite. Então tem casos até que as crianças são até hiperativas, até ao contrário, mas são muito agitadas, mas tudo isso por irritabilidade. O meu filho tem problema de amidalite, ele ronca muito, dorme com a boca aberta, não respira pelo nariz e sempre pela boca, porque elas são muito inchadas. Então quando inflama, elas encostam uma na outra, então é onde ele não consegue respirar. Então é onde dorme com a boca aberta e ronca muito, muito, muito. Neste caso, dormem mal e podem até ter apneia do sono com o extremo do ronco. Candidatos estes a cirurgias. A cirurgia sempre tem que ser avaliado caso a caso. Então, por exemplo, a criança que as mães levam no consultório com queixa de que tem a dificuldade respiratória, está tendo problemas de apneia, por exemplo. A apneia, que é aquela parada de respirar,
A criança que para de respirar à noite, ela está roncando, de repente dá aquela parada, afoga, dá aquela puxada forte. Algumas mães descrevem dessa forma, né? Criança que tem apneia é indicação absoluta de cirurgia. A apneia é indicação de cirurgia, porque ela com certeza está tendo esse prejuízo que eu falei, da oxigenação, da respiração, e vai ter prejuízo do aproveitamento durante o dia. Com o ronco, a criança passa a ter algumas mudanças de comportamento, como distúrbios nutricional. Crianças acima do peso tendem a roncar mais, porque comem rápido para conseguir respirar, ou podem também estar abaixo do peso, pois pela obstrução das vias aéreas não sentem prazer em comer, porque não percebem o cheiro e o gosto do alimento. Então fique atento, pais. A criança que utiliza a boca para respirar tanto à noite como durante o dia. Sono agitado. Observar também se salivam no travesseiro, se são hipersonolentos, fatigados, ou se são muito hiperativos, com dores de cabeça frequentes, voz nasalada e alterações de comportamento em geral. Se o seu filho apresenta algum destes sintomas, procure aconselhamento profissional. Alguns diagnósticos são de cirurgias, outros não. Crianças roncadoras, se não tratadas, têm grandes chances de se tornar adulto roncador. Criança roncadora, se não tratada, tem grandes chances de se tornar adulto roncador.